Como desenvolver uma atitude conquistadora? Como buscar conquistar pessoas para o reino dos céus? Essas são perguntas que serão respondidas no programa de hoje. E para isso, você é o nosso convidado. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Lições da Bíblia. Está sentindo saudade do pastor Lanza? Todos nós estamos com saudade dele. Mas esse tempo de quarentena, onde muitos que moram longe da Novo Tempo estão em casa, resguardados aí com sua saúde, nós estamos fazendo aqui um intercâmbio entre os apresentadores e pastores da Novo Tempo para continuarmos abrindo junto com você a nossa lição, que chamamos de lição de escola sabatina. Pode ser a sua lição dominical, no dia que você estuda, vai ser essa lição, ela vai ser muito útil para você. Se você quiser ter acesso ao nosso guia de estudo, que nos acompanha aqui em todas as semanas, você pode acessar o site que eu vou te dar agora. O site é cpb.com.br. cpb.com.br é o site onde você adquire este guia de estudo, tá bem? Nós estamos estudando esse trimestre uma lição de autoria do pastor Mark Finley. O pastor Mark Finley é de Connecticut, lá nos Estados Unidos. Connecticut, acho que é a cidade dele. E ele hoje trabalha nos Estados Unidos, já é aposentado, mas está nos Estados Unidos, é um americano, e ele nos escreveu sobre como fazer amigos para Deus. É o tema geral. E a lição dessa semana, como desenvolver uma atitude conquistadora. Para conversar um pouquinho sobre isso, estamos recebendo aqui no programa dois amigos, Ailton Santana, que trabalha conosco aqui desde 2003, também apresenta um programa diário na rádio, Novo Tempo, e ele aí nos assessora também aos oradores do programa, está escrito agora, pastor Gilson Brito. E o pastor Jorge Ramponha, que é o diretor da TV Novo Tempo, Brasil, e Nuevo Tempo, para 7 países hispanos da América do Sul. Obrigado, pastor, uma pessoa muito ocupada, atarefada, mas que tirou um tempinho para estar conosco aqui, refletindo um pouquinho nessa lição. Obrigado também você que tirou um tempo para esse momento, viu? Obrigado a você que é um professor da Escola Sabatina e que aproveita o programa Lições da Bíblia para dar uma recapitulada antes de apresentar na sua classe. Que Deus possa abençoar grandemente você no seu ministério. Mas antes de abrirmos a palavra de Deus através dessa lição, nós vamos orar. E eu vou pedir então ao pastor Jorge Ramponha que faça essa oração, por gentileza. Vamos orar então. Querido Deus, nós nos aproximamos mais uma vez diante de Teu trono para Te agradecer por este momento de estudo da Tua Palavra. E nós queremos pedir que a unção de Teu Espírito esteja na nossa mente, no nosso coração, para entender a Tua Palavra, mas, Senhor, também para colocar o Teu amor na prática através do nosso ministério para a salvação de muitas pessoas. Nos consagramos a Ti, dedicamos este momento, este programa nas Tuas mãos e oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Jorge, muito obrigado. Essa semana vamos então estudar um pouquinho mais a respeito de como desenvolver uma atitude conquistadora, tendo como exemplo o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus tinha uma grande autoridade no seu ministério e essa autoridade emanava não só do conhecimento da palavra, porque Jesus era um perfeito conhecedor da Bíblia, mas ele também vivia aquilo que a palavra ensina. Então, era o conhecimento e a vivência que davam autoridade ao ministério de Cristo. E ele desenvolvia uma atitude conquistadora. Nós não sabemos quantas pessoas ao longo dos 3 anos e meio de ministério Jesus conquistou. Alguns relatos estão na Bíblia, mas quantos não estão? Por isso, vamos juntos estudar esse tema tão especial. Mas o verso áureo, como chamávamos, ou agora para memorizar, e aí você devemos buscar memorizar esses textos a cada semana, fala para nós de um grande desafio. O texto está aí, em 1 Pedro capítulo 3, versos 15 e 16, onde Pedro escreveu: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados. Olha o que diz o apóstolo Pedro. Eu tenho que estar preparado. Para quê? Para responder a todos aqueles que pedem a razão da esperança que há em vós. E então Pedro continua, fazendo todavia com mansidão e temor. Ou seja, ao desenvolvermos uma atitude conquistadora,
ao buscarmos conquistar pessoas, devemos fazê-lo com mansidão e com temor, segundo o apóstolo Pedro. E eu e você temos muito que aprender com Jesus. Vamos olhar mais uma vez algumas páginas da Bíblia, como ele se comportava. E eu queria começar aqui com o Ailton Santana. Ailton, a lição, o nosso guia de estudo, né, trouxe para nós uma experiência de João capítulo 4. Né? Sim. E antes que você responda a minha pergunta, eu já vou deixar a próxima pergunta para o pastor Jorge Ramponha. Pastor Jorge, por que... Que não seja muito difícil, Não, pastor, aqui tá? a Bíblia é fácil também. Aqui a Bíblia é fácil também. A pergunta é fácil. Ok. A pergunta para você daqui a pouquinho é a seguinte: o que você responderia se alguém te fizesse hoje uma interrogação ou um questionamento sobre a sua fé? O texto diz assim: esteja pronto a todo momento. Pronto, né? Então, o que você vai responder para alguém que pergunta para você por que você crê assim? Ok. Tá bem? Ailton, havia ali uma briga, né, uma celeuma muito grande entre judeus e samaritanos, né? E Jesus, ao entabolar uma conversa com uma mulher samaritana, muitos poderiam achar aquilo ridículo, né? Na realidade, Jesus transpôs barreiras éticas, culturais, religiosas. Mas fala para mim um pouquinho dessa inimizade. Por que havia essa briga entre judeus e samaritanos? Sim. Quando Salomão morreu, ali cerca de 900 anos antes de Cristo, o filho dele, Roboão, ficou como rei, mas é interessante que houve ali a divisão do reino. E Jeroboão, que não tinha nada a ver com o Roboão, né? Ele vai e fica com as 10 tribos ao norte. Tribos eram 12, né? E 2 ficaram somente ali em Jerusalém, né? O povo, a tribo de Judá, né? E Benjamim. E Benjamim. E é interessante que aqueles que ficaram ao norte, eles foram invadidos pela Assíria. E ali houve, portanto, um domínio da Síria sobre eles, e houve ali uma mistura de povos através de casamentos. E o judeu, ele é muito exclusivista, né? Então, e isso piorou ainda por questão ali do cativeiro babilônico, não é verdade? Foram levados para ali, houve a destruição do templo. E quando, já agora no tempo de Neemias, né? A gente já está ali por volta do ano 500, ali, um pouquinho menos ali, antes de Cristo, é dada a ordem para reconstruir ali o templo. Aquele povo misturado, eles prontamente queriam, né? O pessoal lá do norte falou, não, nós queremos ajudar a construir. E esse povo seriam samaritanos? Eles ficaram em Samaria, exatamente. E é interessante que foi negado isso a eles. Os judeus não aceitaram uma ajuda. Vocês acabaram, vocês não estão puros, vocês se uniram a um povo idólatra. E eles falaram, quer saber de uma coisa? Construam o templo de vocês, que nós vamos fazer um aqui em Gerezim. Então ficou um templo em Jerusalém, que era o templo de Salomão, foi reconstruído, e eles construíram lá o de Gerezim. Aquele povo ali de Samaria, né, os samaritanos assim chamados, eles tinham, portanto, esse preconceito. Mas Jesus veio para acabar com barreiras, e conseguiu, viu, pastor? Porque nós temos hoje aqui um argentino liderando todo o time. A gente percebe que isso aí seria, futebolisticamente falando, impossível, pastor. Mas dentro do povo cristão não tem problema. Nos curvamos, atendemos ao pastor Ramponha. E agora, veja, Jesus, ele está num lugar, e a Bíblia diz, aqui no Evangelho de João 4, que ele fez questão de parar ali. O texto diz que ele fez questão de parar ali. Era necessário, João diz, né? E os discípulos foram até ali uma região comprar comida, porque pelo menos o dinheiro dos judeus eles queriam, né? E aproxima-se ao meio-dia uma mulher samaritana, e Jesus procura falar com ela, para quebrar barreiras, preconceito. Jesus pede um copo d'água. Isso não poderia ser negado a ninguém, né? Mas ela disse, você é judeu e está pedindo um copo de água para mim? Ou seja, ela tinha o preconceito também com relação a Jesus, né? E Jesus disse, olha... Agora, como é que ela sabia que Jesus era judeu, Ailton? Pela maneira de Jesus, né? É mesmo? Sim. E até o texto não esclarece não isso. Não esclarece, né? Mas, sem dúvida, os judeus tinham ali o seu porte, a sua... né? E ela, da cidade dela ali também, ele sabia, ela tinha plena certeza que ele não era. E outra coisa interessante, a Bíblia diz que Jesus começa a conversar. E Jesus sai do assunto
ali para... Lembrando que tinha dois preconceitos. Sim. A primeira era samaritana, a segunda era mulher. Mulher, né? exatamente. Então, esse relacionamento entre homens e mulheres publicamente Também já era um preconceito forte. E mesmo assim, Jesus começa pedindo um favor para ela, né? Começa a falar, né? E quando ele pede água a ela, a Bíblia diz que Jesus ali já começa a entrar no assunto, porque o objetivo de Jesus sabia quem era aquela mulher, e ele, na realidade, dispensou os discípulos para ter aquele encontro com aquela mulher. E a Bíblia diz que Jesus viu naquela mulher uma excelente missionária. Enquanto algumas pessoas talvez teriam visto ali uma mulher promíscua, porque o texto diz que ela já tinha se casado por 5 vezes e estava com um sexto, aquele marido não era dela ainda, né? E a Bíblia diz que quando Jesus revelou isso àquela mulher, quando ele disse, vai, procura teu marido, e ela disse, eu não tenho marido. Ele falou, você falou bem, você teve 5. Isso você diz com verdade. E você está com um, ainda não é seu. Aí ela falou, você é um profeta. Mas Jesus não era apenas um profeta, um mestre. Ele era o Filho de Deus. E Jesus começa ali para o assunto espiritual. E ela diz, olha, os judeus dizem que é em Jerusalém, mas nós aqui, samaritanos, dizemos que é em Gerezim. E você, o que diz? Aí Jesus diz uma frase que eu acho fantástica, que a gente encontra no Evangelho de João 4:23. Vem a hora, e essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Qual foi o resultado desse encontro? A Bíblia depois dá outros detalhes? Sim. Prosperou essa... O texto diz que aquela mulher voltou correndo para a cidade dela, esse cara ali, e ela disse assim, olha, eu achei um homem que revelou todos os pormenores da minha vida sem nunca ter me visto. Não será porventura esse o Cristo, o Messias? E ela trouxe toda a cidade para ouvir a Cristo, e Jesus precisou ficar ali por 2 dias. Olha que lindo. Ou seja, muitas pessoas ali se converteram, e em Samaria houve também, assim, muitas conversões. A gente vai ver, inclusive, Filipe sendo, depois Pedro, né? Sendo dito para ir para aquele João, lugar. né? João, exatamente. Você percebe como o ministério de Cristo era conquistador? Ele não viu apenas uma mulher que vivia já com o 6º homem, uma odiada samaritana, como até os discípulos achavam. Ele viu ali, como disse o Ailton, uma tremenda missionária. E foi nisso que ela se tornou. Sabe que nós temos que aprender com Jesus a olhar o potencial das pessoas desse jeito? E entender o que elas poderão ser pela graça de Deus, não apenas o que elas são. Isso é uma lição tremenda para mim e para você. Todas as pessoas, não importa a sua etnia, sua cor, raça, todos são especiais aos olhos de Deus. E nas mãos de Deus podem ser instrumentos poderosos. Pastor Jorge, a pergunta inicial para você é a seguinte: por que você é um cristão? Por que você segue Jesus? Dê razão da sua fé para nós agora. Pastor, é o seguinte, eu vou fechar aqui a lição e vou abrir a Bíblia, né? Eu sempre fui cristão. Desde que eu me lembro, meus pais participavam de uma igreja cristã. Chegou um momento na minha adolescência no qual eu precisava começar a tomar as decisões pela minha própria conta, né? Aí eu me afastei de Deus e me afastei de tudo que tinha a ver com religião. O que aconteceu? Eu comecei a ler algumas coisas, comecei a estudar algumas outras, e aí eu comecei a ter uma crise de pensamento intelectual, né? Uma crise de identidade? Era uma crise de identidade, por causa da minha idade, mas ao mesmo tempo uma crise também de crenças. Foi nessa época, pastor, que eu comecei a estudar sobre algumas filosofias orientais também. Naquela época, meus pais, especificamente meu pai, ele estava imerso num estudo profundo também de filosofias orientais. E, pastor, quando eu comecei a ver todo esse tipo de filosofia existencialista, panteísta em algum outro sentido, né, de crenças que realmente batiam de frente com aquilo que eu tinha aprendido quando eu era criança, aí eu voltei para a Bíblia. E teve uma situação específica, pastor, que foi a morte de uma pessoa muito próxima da gente como família, que nos fez voltar à Bíblia. Foi num momento de crise. E aí nós como família, eu era assim, um adolescente, depois já um jovem, aí começamos a estudar a Bíblia de novo. Então eu voltei para a Bíblia.
O que aconteceu, pastor? Eu me dei conta de algumas coisas. Depois de ter lido, depois de ter avaliado, claro, na minha juventude, depois já na minha adolescência, depois já mais adulto, né? Depois eu fui para estudar teologia. Mas o que eu senti, pastor? Não tinha outro lugar para onde eu ir, a não ser a palavra de Deus. Embora às vezes não tenha todas essas respostas diante de questões científicas, ou diante de, muitas vezes, até próprias questões existenciais, né? Mas eu encontrei que, para mim, a fé, ou melhor, o equilíbrio entre o meu raciocínio, o meu pensamento crítico e a minha própria fé. Porque, pastor, vamos ser sinceros, fé não pode ser uma fé infantil, não pode ser uma fé cega, né? Fé é uma questão que você vai construindo, porque fé é confiança. Sim. Né? E aí eu cheguei na seguinte conclusão, pastor. Eu precisava construir um relacionamento com Deus através do estudo da Bíblia. Por quê? Porque eu acreditei, naquela época, que a Bíblia é a palavra de Deus. E como eu acreditei depois de ter estudado, aí eu aceitei Deus, não só o Deus da palavra apresentado aqui, mas o Deus pessoal que era apresentado na Bíblia. E aí eu comecei a ter um relacionamento com Deus. Então foi, primeiro de forma intelectual, entender que esse aqui é a palavra de Deus. Em segundo lugar, entender que o Deus da palavra está próximo de mim. E aí eu comecei a ter um relacionamento com Ele. Ou seja, o estudo da palavra, o contato com a palavra, me levou a conhecer mais a Deus. Levou a um conhecimento, a uma intimidade com Deus. Isso. E isso tirou você da crise, então. Isso aí tirou da crise e, ao mesmo tempo, pastor, me deu um senso, um foco e um propósito na vida. Foi aí que eu decidi estudar teologia. E digo mais, eu pegando as palavras do apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 1, eu entendi o que significa realmente ser um crente. Eu não posso ter medo, eu não posso ter vergonha de crer. Às vezes tem pessoas que dizem, você é crente, né? É a Bíblia, só a Bíblia. Não é só a Bíblia. Nós temos aqui o pastor Arilton, um grande teólogo, alguém que nos ensina. Pastor, eu vejo os teus programas, a gente acompanha muito, e você sempre apresenta para a gente evidências teológicas de por que a gente tem que acreditar na palavra de Deus. Então, ser cristão não é ser ignorante. Ser cristão é também buscar evidências, provas, né? Mas ao mesmo tempo ter a sinceridade de acreditar em Deus. Aquele Deus que responde também, que está próximo da gente. O apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 1, verso 16, diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pastor, eu estou terminando e resumindo essa minha fala da tua pergunta e voltando na pergunta inicial. Por quê? Ou como eu explico a minha fé? Primeiro, eu conheci a palavra, daí eu conheci a Deus. E aí eu vi os fatos de Deus na minha vida. Simples. E isso, o que me leva a acreditar que tem um Deus que tem poder. Sabe por quê? Simples, porque Ele me salvou. Porque eu sou um pecador. Porque estou sujo de pecado. Porque eu sou miserável. Essa é a realidade como ser humano. Agora, quando você vê que tem um Deus que te dá oportunidade, mesmo você sendo um lixo, um miserável, por causa do teu pecado, aí você diz, olha, realmente, isso aqui é verdade. Amém. A maior evidência que o cristão tem de que Deus é real, que a Bíblia é a palavra e que Deus existe, é o agir de Deus transformando o coração da pessoa. Para mim, essa aí é a maior evidência. Muito bom. Obrigado por compartilhar conosco nessa experiência. E o pastor Jorge fez menção aí, né? O evangelho é o poder de Deus e é daí dessa palavra poder, dinamis do grego, que vem a palavra dinamite, essa explosão do poder de Deus que mudou a vida dele. Você que é professor de escola sabatina, que vai estar conduzindo uma classe no próximo sábado, pergunte os teus alunos a respeito da fé. Peça a eles para dar razão com o verso para memorizar essa semana, está pedindo. Você vai ouvir lindas histórias e você vai entender que o poder de Deus é real. É real porque aquilo que Jesus começou no passado continua hoje. Aí eu li um texto aqui semana passada, Deus não muda. E assim como Ele lidou com as pessoas, Ele quer lidar com todos nós. E nós temos que aprender com Ele, para também termos uma influência, um ministério conquistador.
Não saia daí. Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta para continuar aprendendo mais do ministério de Cristo. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia. Está com saudade do pastor Lanza? Todos nós estamos. Mas ele, nesse tempo de quarentena, não está aqui. Os apresentadores e pastores da Novo Tempo estão aí cobrindo, né, esse momento onde muitos estão de reclusão, mas já já ele volta, viu? Nós estamos aqui essa semana com dois amigos, pastor Jorge Ramponha, que é diretor da TV Novo Tempo e Nuevo Tempo, e meu amigo Ailton Santana, que trabalha com a gente aqui há muito tempo, e também tem um programa diário. Como chama, Ailton, o programa diário de rádio teu? Hora de Orar. Hora de Orar. Sim. É quanto o tempo de duração do programa? 1 hora de programa, hora. Segunda a sexta, na Rádio Novo Rádio Tempo, Novo a Tempo. Voz da Esperança. Então é bem provável que essa voz seja Programa mais sensacional, conhecida do que a imagem em si, né? Das Que bom 5 ter às você. 6 da tarde. pastor. 5 às 6 da tarde. Então, Rádio Novo Tempo, 5 às 6 da tarde, todos os dias, de segunda a quinta. Segunda a sexta. Segunda a sexta, inclusive sexta, tá bem? Site biblia.com.br, você vai encontrar aí vários estudos da Palavra de Deus. Quer aprender mais sobre a Bíblia? Então, biblia.com.br. Nós aqui no programa recomendamos o programa Descobertas Bíblicas. Esse programa está lá para você tanto baixar o PDF quanto fazer o curso online. E se você quiser também materiais impressos, você solicita no site. Você não vai pagar nem um centavo por isso, viu? A Novo Tempo manda tudo gratuitamente para todo o Brasil. Por quê? Porque nós temos asas, né? Anjos da esperança. E você que nos assiste, que é um anjo da esperança, muito obrigado por sua parceria, muito obrigado por seu apoio ao Ministério da Novo Tempo, e graças a você, nós podemos avançar naquilo que nós fazemos aqui na Novo Tempo. Vamos falar um pouquinho dos nossos convidados, né? Não falamos ainda. Ailton, você está aqui desde 2003, apresenta Sim. o programa diário, é Hora de Orar, casado com a querida Ruth, Sim. já é avô agora, né? Já sou avô, tenho a Liz, que é um encanto, 2 anos e meio. 2 anos e meio. Agora em junho, 2 anos e meio. Você talvez não saiba, mas o Ailton, ele sempre trabalhou aqui com os oradores do programa Está Escrito. E quando você vê esses belos sermões por aí, sabe que muitos deles têm o dedo do Ailton, viu? É bom dizer isso por aqui, porque, né, nós temos que dizer a verdade e elogiar quem faz um excelente trabalho. Ailton é muito comprometido com o que faz e ajudou aí, desde a época do pastor Fernando Iglesias, todos os oradores da Voz da Profecia. Tem sempre o dedinho dele lá na escolha das temáticas, das séries, dos sermões. Parabéns, Ailton, por essa dedicação Amém. a essa obra. E está aqui nos ajudando, né? Tirou um tempinho. O Bom de Bíblia também é outra atividade sua, né? Aquelas perguntas complicadas que vocês ficam fazendo lá, você que ajuda, né? Sim, Então, o se alguém conteúdo ficar ali. nervoso com o Bom de Bíblia, pode depois cobrar o Ailton Santana, que também ajuda nisso aí. Bom, na lição dessa semana que estamos estudando, falando aí sobre Jesus como conquistador de pessoas, vimos no primeiro bloco sobre como ele lidou com a mulher samaritana, e agora nós temos aqui mais 2 experiências que Jesus viveu. A primeira delas foi com uma mulher cananeia. Ailton, os cananeus não eram muito bem quistos não, né? Se você começar a estudar um pouquinho da geografia dos cananeus, vai perceber que eles tinham muita relação com Sodoma, Gomorra, Sim. Adma, Zebuim. Inclusive, tem uma experiência de Abraão, né? Quando ele foi arranjar um filho, ou um casamento para o filho, né? Ele disse para Eliezer, você me promete, você me jura agora não vai que pegar. você não vai buscar uma cananeia, viu? Para casar com meu filho. Sim. Então, era um povo assim, mas aí vem uma mulher cananeia e Jesus parece que não dá bola para ela. É isso mesmo? Olha, o método de Jesus, eu fiquei, enquanto estava estudando isso aqui, ele foge, né? Porque Jesus, nós somos pais, né? E você sabe que às vezes você tem um filho que é introspectivo, outro é mais extrovertido. As palavras de Jesus para essa mulher cananeia, Jesus sabia que poderia dizer, porque ela manifestou assim uma fé incrível. Porque, igual foi dito, era uma mulher envolvida com uma série de coisas, mas ela tinha um sério problema, coisas negativas, né? Ela tinha um sério problema. A filha dela estava possuída por um demônio e com certeza aquilo trazia sérios problemas. Jesus vai passando e ela vai correndo atrás e pedindo para Jesus, chamando a atenção de Jesus. Os discípulos veem Jesus andando e falam, Senhor, despeça essa mulher, né? Aí Jesus fala assim, olha,
eu vou dizer uma coisa, realmente a prioridade são os judeus. Aí daqui a pouco a mulher insiste, Jesus falou, olha, eu não posso pegar o pão, né, e tirar da boca dos meus filhos e lançar aos cachorrinhos. Aí a mulher fala, mas os cachorrinhos, eles comem pelo menos as migalhas que caem ali da mesa dos filhinhos. Aí Jesus falou, que tremenda fé tem essa mulher. Pode ir para a sua casa, sua filha está curada. E Jesus disse, olha, eu não encontrei também uma fé tamanha, né? Então, com certeza, Jesus usou esse jeito meio... Alguém diz, mas Jesus não deu atenção. O texto aqui tem algo que eu achei interessante, quando diz assim, olha, Jesus intencionalmente recusou o pedido dela no início para que fosse revelada a sua fé. Certo? Então, Jesus tinha que, assim como aquela mulher que foi curada, né? E Jesus não quis deixar aquilo passar desapercebido, aquela mulher do fluxo de sangue, que nós mencionamos, agora Jesus diz, eu tenho que revelar para todo mundo a fé que essa mulher tem. Então, ele criou uma situação ali para que aquilo viesse à tona, né? Então, sem dúvida alguma, Jesus ali usou uma estratégia para revelar. Essa palavra, alguém diz, nossa, mas ele chamou aquela mulher de cachorro, né? Não, a expressão foi de uma maneira carinhosa, né? Cãozinho, né? O cão, é o pet, aquele cãozinho que todo mundo tem, cão de apartamento, é um cãozinho que fica ali e tal, no momento em que você vai servir ali, ele fica ali procurando alguma coisinha. Então é nesse sentido, foi de maneira carinhosa que Jesus apresentou. Olha que interessante, né? E como Cristo rompia essas barreiras culturais, pessoas que outros, a sociedade podia, quem sabe, odiar, considerar um pária. Jesus não, ele dava importância a todas as pessoas. Quando a gente vê histórias como essa, a gente fica pensando na nossa história, né? Não importa quem nós somos, não importa a nossa cor, nossa raça, não importa o nosso status social, não importa a nossa conta bancária, não importa o nosso estado civil, não importa a nossa paternidade, ou se a gente nem conhece os pais, não importa. Jesus olha para todos com o mesmo amor. Por isso ele é o grande conquistador. E eu e você temos muito que aprender. E quanto mais olharmos para o exemplo de Cristo, mais nós entenderemos como nos relacionar com as pessoas. Agora, pastor Jorge, tem uma outra história, né? Tem uma Parece outra que Jesus teve uma atitude um pouco, como o Ailton bem explicou, né? A princípio não foi tão positiva na nossa visão, como alguns podem enxergar, mas ele estava usando de uma estratégia para enaltecer a fé dessa mulher. Mas há um outro episódio onde Jesus elogia a fé de uma mulher, enquanto outros criticavam a atitude dela, que foi lá a mulher que ungiu a Cristo. Como é que foi essa história? Pastor, eu acho que o pastor Mark Finley, colocando essas duas histórias conectadas, querendo ou não, né, na lição, eu gostaria de ver o contraponto. Não ver a história do lado das mulheres. Né? O Ailton já mencionou a questão da mulher cananeia, né? E essa mulher que está registrada aqui na nossa lição, que é Marcos capítulo 14, olha, o que aconteceu? Essa mulher chega num momento especial para agradecer a Jesus porque ele tinha perdoado os pecados. Ele salvou a vida daquela mulher que ela tinha sido encontrada em adultério. E isso, assim, era simples a questão. Agora, essa mulher chega até Jesus para agradecer de uma forma diferente. Ela coloca perfume muito caro nos pés de Jesus. Ela usa o cabelo dela também para enxugar aquele perfume. Então, é um ato de adoração muito forte que ela faz, de gratidão a Jesus. Agora, eu queria colocar o contraponto, pastor, porque é o seguinte, se a gente lê nas entrelinhas das duas histórias, Jesus estava preocupado pela reação das duas mulheres. Na mulher cananeia, era um teste de fé que ele fez. Na mulher que estava agradecendo, que tinha recebido o perdão de Jesus, ela estava tendo um ato de gratidão, mas ao mesmo tempo Jesus aproveita essas duas histórias e eu quero pegar o gancho da tua fala, agora há pouco. O que nós temos para aprender? Lembre do seguinte, Jesus tinha espectadores na frente deles que eles tinham muito a aprender também, em relação ao tratamento que nós damos para com as pessoas. Jesus utilizou essa fala em relação com a mulher cananeia, utilizando uma fala da época em relação com aquelas pessoas.
No caso da mulher que chega, que eu acredito que é a Maria, né? Que chega e que ela derrama o perfume nos pés de Jesus, olha, Jesus está falando para o público, não só para a mulher. Porque ele vai dizer assim, olha, onde for pregado este evangelho, muitos vão lembrar dela. Então, qual é o ponto principal nas duas histórias? Jesus estava falando para os espectadores, dizendo assim, olha amigos, é o seguinte, nós temos que tomar muito cuidado e nós não podemos ser nem grossos com as pessoas no momento de falar. Nós precisamos nos preocupar pelas emoções das outras pessoas. Por quê? Porque nós temos um propósito acima daquilo que nós estamos conseguindo enxergar. O que os espectadores estavam vendo nesse momento? Uma mulher pecadora. Jesus está permitindo que isso seja feito. Olha, não, espera aí. Essa aqui não é uma mulher pecadora. Essa aqui é uma mulher perdoada. Essa aqui, a mulher que foi mencionada anteriormente, não é uma mulher estrangeira. É uma mulher que agora tem direito ao reino de Deus. E eu penso hoje a igreja como espectadora do ministério de Jesus. Olha, é revolucionário, pastor. Porque às vezes, como você já comentou, nós dividimos as pessoas em grupos. Né? Aquele grupo por isso aqui, aquele lá, tá? E parece que nós somos os administradores da graça de Deus. Quem merece. Quem merece e quem não merece, né? Aí aparece o Judas, né? Que diz, isso aí poderia ter sido vendido para os pobres, né? Tentando administrar a graça de Jesus. Não é assim que funciona. E Jesus foi muito forte e contundente, mas ao mesmo tempo com muito amor para essas mulheres que precisavam uma mensagem. Agora eu penso na mensagem forte de Jesus para os espectadores, né? E veja, em todo momento, em toda a fala de Cristo, ele estava preocupado não só com a pessoa diretamente envolvida, mas com aqueles que estavam presentes e aqueles que um dia leriam essas histórias. Exatamente. Né? Ele estava pensando em todos, né? Foi mencionado na semana passada, você mencionou a oração sacerdotal de Cristo, né? Uhum. E lá nós temos uma clara oração que ele fez por nós. Por nós. Orou por todos aqueles que um dia vierem a crer em tua palavra. Então Jesus orou por mim e por você. É por isso que essa graça está disponível para nós e chega até nós hoje. Isso nos ensina a lidar melhor com as pessoas, a entender que não podemos fazer diferença, que o perdão de Deus é para todos. E ele vai dizer, olha, essa muito ama porque ela muito foi perdoada. Uhum. Quanto mais somos perdoados, mais nós amamos. Agora, um detalhe, Jesus nunca olvidou de dizer a verdade que as pessoas precisavam ouvir. E na lição no nosso guia dessa semana, diz que nós devemos apresentar a verdade com amor. E o Mark Phelan, que é o autor da lição desse trimestre, ele faz uma afirmação assim, na parte de terça-feira, você que está acompanhando com a gente aí e tem o guia em mãos. Apenas amizade não ganha pessoas para Cristo. Apenas amizade não ganha pessoa para Cristo. Eu queria ouvir dos nossos dois amigos, começando com Ailton, me dá o contraponto dessa afirmação, Ailton. Apenas amizade não ganha. Qual é o contraponto? Nós precisamos testemunhar, né? Ou seja, se eu tenho amizade, mas eu não falo o evangelho, eu diria até pelo meu testemunho, Jesus ele misturava com as pessoas e depois, né, de fazer o bem a elas, aí ele as ensinava e dizia, segue-me, vamos comigo, vocês vão aprender comigo, né? Então a amizade, pura e simples, ela não vai ensinar as pessoas ali as doutrinas, nós precisamos estudar a Bíblia com ela. Ou seja, a amizade tem que ir para um nível mais profundo, quem sabe. E a nossa amizade levar até o ponto, por exemplo, de dizer assim, olha, você precisa tomar cuidado com o que você está fazendo com o seu corpo. Ele é templo do Espírito Santo. Olha, você precisa muito cuidado também com o tipo de comportamento que você... mostrando, né? Olha, o caminho que você está trilhando, né? É perigoso, você precisa entender que Jesus... E aí, com amor, a gente usa a amizade como uma ponte para ensinar a pessoa o Evangelho. Muito bom. Pastor Jorge. Um dia um jovem chegou, eu estava trabalhando como líder de jovens, né? De uma associação, a gente chama de associação distrito eclesiástico de muitas igrejas, né? E nós chamamos de associação isso aí. E eu estava trabalhando como líder de jovens. E um jovem chega e disse assim, pastor, eu queria te contar uma experiência rápida. Disse, ok. Olha, pastor, é o seguinte, eu estava junto com um amigo meu e aquele amigo estava se drogando, pastor. E eu fui lá
E eu pedi para provar, sabe? E aí meu amigo olhou para mim e disse assim, cara, isso aqui não vai te fazer bem. Não faça o que eu fiz. Né? Um cara que estava usando droga, falando para o seu amigo. E às vezes eu penso no contrário, né? Nós temos a salvação nas nossas mãos. E às vezes nós não temos a coragem, com amor, claro, né? De falar para as pessoas, olha, aquilo que você está fazendo está errado, não faça. Não faça. Amizade é justamente pensar no outro e às vezes falar, olha, seguinte, isso que você está fazendo está te fazendo mal. Tem uma solução diferente. Não faça isso. Deus te ama. Às vezes nós temos medo de perder a amizade de uma pessoa e por isso não falamos. Quando, na verdade, se nós falamos com amor, de forma intencional e nos preocupando pelas pessoas, as pessoas realmente vão aceitar que nós estamos amando, porque nós estamos poupando o sofrimento dessas pessoas. Né? Então, isso que é realmente amizade. Por isso falamos aqui em contraponto, né? Eu acho que uma das palavras que melhor define o ministério de Jesus era o equilíbrio. Equilíbrio porque ele era amigo das pessoas ao buscar preencher e completar suas necessidades, mas não omitia de falar a verdade. Então nós temos que em nossos relacionamentos interpessoais cultivarmos a amizade e também falarmos a verdade. Então a nossa amizade não pode impedir-nos de falar a verdade porque fará bem às pessoas. Por outro lado, no contraponto, eu não devo pretender apenas ser o dono da verdade e apresentar a verdade, sem antes conquistar o coração e ser amigo, porque eu posso me passar por uma pessoa que se sente melhor do que as outras. Então, são duas coisas que caminham muito juntas. É por isso que é importante olharmos mais de perto, cada vez mais, o ministério de Jesus, para com ele aprendermos a sermos pessoas conquistadoras de outras pessoas. Vamos para um rápido intervalo e eu já volto com os meus convidados para o nosso último bloco. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, terceiro e último bloco. Obrigado por sua companhia no programa de hoje e estar partilhando conosco aqui a discussão dessa semana, Ailton Santana e também o pastor Jorge Ramponha, que é o diretor da TV Novo Tempo, da TV Nuevo Tempo, que atende 7 países na América do Sul, com conteúdo, né? Os vários programas que nós temos em português também temos em espanhol, alguns não temos em português, apenas em espanhol, mas a despeito da agenda aí apertada, ele tirou um tempinho para estar com a gente. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Estamos discutindo esta semana a respeito do ministério de Cristo e da forma como ele conquistava as pessoas. Vimos no último bloco que nós devemos ser equilibrados na amizade. E hoje, em nome da amizade, muitas pessoas querem dizer, não, a nossa amizade não permite que você ultrapasse esse ponto. Isso acontece muito em outras culturas, no Brasil também isso começa a acontecer, mas estou aqui para dizer para você de que a verdadeira amizade, ela transcende esses limites, porque nós temos um genuíno interesse pelas pessoas. Agora, pastor Jorge, esse genuíno interesse que nós temos pelas pessoas, e aceitar as pessoas como elas são, independente de quem sejam, de onde nasce isso? Pastor, isso nasce da misericórdia que Deus tem para com a gente, né? O livro de Romanos diz que todos nós somos pecadores. O próprio livro de Romanos diz também que porque somos pecadores, Jesus veio para salvar-nos do pecado. E no livro de Efésios, o apóstolo Paulo, capítulo 4, verso 32, disse assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoadores um com os outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Eu acho que aqui está a base fundamental, o fundamento inicial de por que nós precisamos perdoar mais, por que a gente precisa entender mais, aceitar mais. Esse aqui é o fundamento. Jesus nos perdoou primeiro. Por que a gente então não é um pouco mais paciente, um pouco mais compassivo, um pouco mais tolerante com as outras pessoas? Porque é fácil criticar, né? É verdade. É fácil criticar. Mas quando a gente é criticado, né? É como acontece quando a gente sente dores, né? Quando está doendo a minha cabeça, é a minha cabeça que está doendo. Está terrível, o mundo está acabando, né? Mas quando é o outro que está doendo a cabeça, cara, vai passar, tranquilo, toma esse negocinho aqui, tá? Você vai melhorar, né? Com a misericórdia de Deus, parece que a gente tem que clamar, chorar pela misericórdia de Deus. Mas e quando os outros?
Esse é o fundamento. E é por essa razão o apóstolo Paulo diz, irmãos, sejam benignos, compassivos e aprendam a perdoar. Quando você falou intolerante, né, me saltou aqui à mente um fato que se passou com o falecido pastor Billy Graham, né, que faleceu há um tempo atrás, mas ele estava sentado num auditório ao lado da esposa Ruth, e aí um jovem pregador começou a pregar um eloquente sermão, e a esposa Ruth Graham o cutucou e disse, olha, mas pastor Billy, mas amor, esse sermão é teu. Ele disse, é de fato. Mas veja, ele está pregando, nem fez menção a você. E ele disse, mas eu também quando preguei não fiz menção a quem fez. Ou seja, ele também havia copiado de outro, né? A tolerância. Sim, a tolerância. Então nós temos que aprender a tolerar, entender as pessoas. Agora, Ailton, me fala um pouquinho sobre essa questão aqui do equilíbrio entre verdade e amor. Eu já queria avançar aqui para a quinta-feira. Certo. Nós temos que ser equilibrados entre a verdade e amor. Aí voltou ao verso inicial, né, de 1 Pedro 3, verso 15, e nós aprendemos que os escritores do Novo Testamento, eles nunca enfatizaram o amor acima da verdade. Nos ajuda a entender melhor isso? Sim. A princípio parece ser um conceito muito assim contraditório, né? Eu achei interessante essa frase, eu sou um escritor, né, eu gosto de ler aqui alguns textos, assim me chama a atenção, e o guia de estudos diz aqui, a verdade sem amor leva a um legalismo asfixiante, que sufoca a vida espiritual. O chamado amor sem verdade leva a um sentimentalismo tolerante, sem consistência, deixando o indivíduo à deriva em um mar de incertezas. Ou seja, tem que haver o equilíbrio, né? Sim. Jesus dizia a verdade, mas sempre com amor, com equilíbrio, né? E nós também devemos, né? Não podemos omitir, não podemos deixar de falar a verdade, mas sempre com amor, com equilíbrio. A gente viu lá a maneira como Jesus tratou a cananeia, a maneira como ele tratou a mulher pecadora, né? Foram maneiras diferentes, porque Jesus conhecia, mas então ele tinha esse tato. Eu diria que o Espírito Santo nos ajuda a fazer isso, sabe? Quando nós temos comunhão com Deus, nós vamos entendendo como Jesus tratava as pessoas e a gente vai querer tratá-las também da mesma maneira. Acima de tudo com amor. Na lição anterior, o pastor disse aqui, né, a respeito de eu vou perdoar alguém, por quê? Porque eu tenho certeza de que ele me fez, nem se compara com aquilo que eu fiz para Deus, que também me perdoou. Então é bem assim, né? Então nós precisamos, sem dúvida alguma, ter esse equilíbrio entre verdade e amor. Pastor Jorge, a gente ouve aí um adágio popular dizendo assim, religião e política a gente não discute, não se discute. Quer dizer, então, que esse ditado não é verdade, então? Porque se eu tenho que, em nome da amizade... Em nome de manter a amizade, né? Para manter a amizade, não entrar em assuntos delicados, então muitos podem ser desestimulados a evangelizar em nome da amizade. O ditado, então, não está certo? O que eu acho, pastor? A gente tem que tomar muito cuidado de não entrar em discussões apologéticas, tentando ser vencedores de uma discussão, em vez de a gente discutir justamente com amor e com carinho com as pessoas. Uma coisa é discutir ideias. E você pode ser um vencedor discutindo ideias, um grande apologeta, né? E isso pode ser legal para o ego da pessoa que tem razão no final da discussão. Mas o grande propósito de Jesus não era ganhar discussões, não era vencer em uma discussão, era ganhar pessoas para o reino dos céus. E esse é o grande desafio que nós temos, pastor. Falar com claridade, mas não tentando ser vencedores de um jogo de forças, senão tentando que uma pessoa entenda quem é Deus para a vida dessa pessoa e o que Deus pode fazer na vida dessa pessoa. Às vezes nós discutimos tanta doutrina que nós esquecemos da essência do Evangelho, que Jesus vindo para este mundo para salvar pessoas. Ele diz, eu vim para resgatar pessoas, eu vim para curar pessoas. Essa é a essência do Evangelho. Agora, isso quer dizer que eu não vou guardar os mandamentos? Não. Os mandamentos, Deus
nos deu os mandamentos para serem guardados. Agora, cada coisa tem seu momento. Agora, se eu chego com a Bíblia batendo na cabeça das pessoas, isso não é amor. Isso não converte as pessoas. Isso deixa as pessoas mais longe do verdadeiro Deus, né? Enquanto você argumentava essa questão, eu ficava pensando, eu no meu ministério aprendi uma lição a duras penas, né, justamente sobre isso. Eu era um jovem pastor ainda quando isso aconteceu, mas eu fui evangelizar numa região onde havia uma grande igreja, uma outra denominação, e quando eu comecei a pregar algumas verdades, alguns temas da Bíblia que não estavam batendo, né, não estavam coadunando com o ensino daquela igreja, os membros ficaram um pouco revoltados com a minha pregação e disseram, não, nós vamos chamar o nosso pastor, que ele vai ter que explicar, então, porque você está ensinando uma coisa e ele nos ensinou outra. Resultado, marcou-se um debate para que eu e o outro pastor debatêssemos 2 temas polêmicos da Bíblia. E quando os temas foram debatidos, eu levei todo um arsenal de textos da Bíblia para provar por A mais B que a visão teológica que eu estava apresentando era correta, como de fato era. E no debate isso ficou claro pelos textos da Bíblia que eu apresentei, enquanto que o outro pastor não apresentou texto nenhum. E eu tinha no meu auditório centenas de pessoas, membros desta igreja. E no debate ficou muito claro que saiu ali um vencedor e um perdedor. E o perdedor foi humilhado. Essas foram as palavras usadas pelo líder dessa comunidade quando terminou o debate. Mas no dia seguinte do meu evangelismo, eu não tinha mais uma viva alma. Ninguém foi. Eu ganhei o debate e perdi o auditório. Por quê? Porque a pessoa a quem eles amavam e respeitavam fora humilhada publicamente. Você percebe que às vezes ter a verdade e não ter o coração também pode comprometer o nosso ensino? O que também, por outro lado, compromete é você ser amigo das pessoas e nunca partilhar das verdades. Então, acho que o grande desafio para nós sermos como Jesus era, em conquistar pessoas, é equilibrarmos. É aprendermos a fazer amigos, né? Aprendemos a fazer amigos e não deixarmos de partilhar as verdades distintivas com esses amigos, né? O pastor Mark Filho escreveu aqui um parágrafo que eu gostaria de ler, muito especial na parte de quinta-feira. No último parágrafo, também somos chamados a apresentar a verdade com amor, mansidão e humildade. O Senhor nos convida a unir-nos a Ele, compartilhando com atitudes que demonstram a aceitação, sua mensagem dos últimos dias ao mundo que morre sem Cristo. Muitos estão morrendo sem Cristo. E eu e você somos chamados a compartilhar esta verdade, esta mensagem. Então vamos buscar o equilíbrio com Jesus Cristo. Vamos entender que nós devemos pregar, sim, a verdade, mas com amor. E a verdade tem que ser pregada para amigos. Eu vou lançar um desafio para você. Você tem amigo há muito tempo. Talvez você tenha um amigo há anos. E você nunca partilhou algumas verdades que você conhece. E sabe que são verdades para o momento que nós estamos vivendo. Faço um desafio para você. Prepare uma pequena mensagem, dizendo, em nome da amizade e do bem que eu lhe quero, eu queria partilhar com você uma crença que eu tenho. E eu volto ao nosso verso inicial do estudo dessa semana. Nós temos que dar razão da fé que nós temos. Dê para esse amigo que há tanto tempo você tem, com quem nunca partilhou o Evangelho, a razão da sua fé. E você vai se surpreender com os resultados. Obrigado, pastor Jorge Ramponha, pela sua presença no programa de hoje. Obrigado. Tá? Obrigado a Ailton Santana por estar conosco e ter partilhado aí sua experiência, seus conhecimentos, e juntos nós vamos crescendo. Obrigado a você que tem participado do programa a cada semana procurando conhecer mais da Palavra de Deus, e eu dou a dica para você, você que está nos assistindo e quer aprender mais da Bíblia, mas não tem esse guia de estudo, acesse o site cpb.com.br, cpb.com.br. Adquire o seu guia e aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, nesse mesmo canal da Esperança, você acompanha o nosso programa Lições da Bíblia todas as semanas, aprendendo mais e mais sobre Jesus. Estamos terminando o programa de hoje, mas o convite para a semana que vem já vai ser lançado agora, tá bem? Pastor Alvo Seu e pastor William Tim estarão comigo na próxima semana
para continuarmos esse tema tão importante, fazendo amigos para Deus. E você é meu convidado. Que Deus abençoe você a partilhar esse conhecimento com a sua classe, quer seja por internet, quer seja na sua casa, onde quer que você partilhe, que o Espírito te guie sempre. Um abraço carinhoso, a gente se vê na semana que vem.